A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu espero que você seja muito, muito, muito abençoado nesse dia, em nome de Jesus, através dessa porção da palavra que nós vamos meditar hoje. Hoje nós vamos meditar a partir do versículo 97 do Salmo 119 e nós vamos até o versículo 112. Hoje nós vamos ver a 13ª e a 14ª letras do alfabeto hebraico. Que você seja muito abençoado durante esse período de leitura. Nós vamos ler, nós vamos compreender e aplicar para as nossas vidas. Vamos começar? Salmo 119, versículo de número 97, diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasta os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo o caminho de falsidade. Até aqui. Hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente do que as leituras que nós fizemos os outros dias, porque hoje eu resolvi ler ao invés de ir lendo e parando. Mas eu tenho a impressão, meus queridos, que desde o versículo 97 até o 104, o que nós vamos ver aqui é um salmista, é um coração grato a Deus por sua palavra e declarando, queridos, que a chave para as decisões dele serem bem-sucedidas vem do fato de que, como diz no verso 100, ele obedece os preceitos do Senhor. E o fato dele obedecer, né, vamos dizer assim, é fortalecido porque ele busca o entendimento. Ele busca o entendimento da palavra. Ele não se afasta das ordenanças, ele se permite ensinar pelo Senhor, como diz o versículo 102. E ele diz que a palavra, né, é doce ao seu paladar. Conforme ele vai lendo, né, o salmista vai dizendo para a gente que a escritura, né, o que ele tinha como escritura naquele momento, né, a lei, né, a lei de Moisés, o que ele tinha ali diante dos seus olhos era como algo doce, porque ensinava. E esse conteúdo que ele aprendia, queridos, ele vai dizer para nós, não era apenas alguma coisa, algum conhecimento morto, vamos falar dessa maneira, né, um conhecimento que você possui, não é como a gente somente conhecer a Bíblia, né, mas ele diz para a gente que tudo aquilo que ele conhecia da palavra do Senhor fazia com que ele fosse mais sábio que os anciãos ou mesmo que os seus mestres, porque ele colocava essas coisas em prática. Ele colocava essa palavra em prática e por isso os pés dele, né, se afastavam do caminho mau. Verso 101. Da verdade, a chave de tudo isso que ele fala para a gente nos versículos que se seguem até o 104, do meu ponto de vista, estão no versículo 97. Ele começa dizendo: Senhor, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, e eu medito nela o dia inteiro. E, meus queridos, eu penso que para a gente aplicar para as nossas vidas esse trecho da palavra, nós precisamos, como salmista, tornar isso uma verdade. Dizer ao Senhor: Pai, eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei, eu amo os seus preceitos, os seus decretos, eu amo tudo aquilo que o Senhor ensina, eu me alegro porque o Senhor deixou a palavra escrita para nós, para que a gente não dependesse de pessoas falando para nós o que é a verdade, mas nós podemos ler a palavra do Senhor. E a segunda coisa, meus queridos, é meditar nela o dia inteiro. E óbvio, óbvio que o salmista, ele fazia outras coisas que não fosse apenas ficar meditando na palavra, não é verdade? Ele tinha os seus afazeres, como eu e você, nós também temos. Mas quando diz aqui meditar na palavra, queridos, Senhor, tem que ser aquela coisa do dia a dia, do a cada passo, sabe? Você vai tomar uma decisão e você busca entender qual é a vontade de Deus para aquilo, você sente vontade de fazer A, e você consulta o Senhor se o certo é o A ou é o B. Você
né, afligido de alguma maneira, e quando você percebe que está sendo motivado pela tua alma, pela vingança, pela raiva, pelo nervosismo, você para e antes de tomar qualquer decisão, você busca o Senhor. Sabe, queridos, é disso que o salmista está falando, né? De amarmos a palavra do Senhor e de fazermos esse amor gerar um fruto. O salmista mostra para a gente o fruto lá no verso 101. Afasta os meus pés de todo caminho mau. Se existe algum caminho mau que você está trilhando agora, ok? O caminho da vingança, o caminho do ódio, o caminho da amante, o caminho da pornografia, o caminho da briga de família, o caminho, enfim, você sabe. Se houver qualquer caminho que você tem trilhado nos últimos tempos e que você sabe que não é o caminho do Senhor, estou eu aqui para ler a palavra de Deus com você e nós aplicarmos esse texto do Salmo 119 e que você seja motivado a se arrepender. Que hoje seja um dia, seja um divisor de águas e você pode até pensar, Rita, eu estou tão afundada, né, nesse caminho errado que eu acho que eu não consigo mais voltar dele, Rita. Eu não tenho mais como voltar. Olha, meus queridos, como se você fosse uma criança perdida num caminho num bosque e o Senhor Deus fosse aquele homem que pega você pela mão e te traz de volta. Eu acredito que o nosso Deus pode buscar você em qualquer lugar escuro e te tirar deste lugar. Ele pode e Ele quer. Né? O que o Senhor, uma das coisas que mais agrada ao Senhor é um coração arrependido, é um coração disposto a se arrepender dos seus maus caminhos, a voltar das más decisões. Busca o Senhor, fala com Ele, clame a Deus. Não pense que você não é digna, não pense que o seu pecado é tão grande que Deus não pode te ouvir ou mudar aquilo que está em você. Deus te ama, Deus é bom. Agora vamos partir para a outra parte do Salmo, que é a partir do Salmo do versículo 105 até o 112. E logo o 105, né, meus queridos, é aquele versículo tão lindo, tão maravilhoso, que tanta gente conhece. Eu estou lendo na versão da NVI, mas eu acho que agora eu vou ser obrigada a mudar aqui para outra Bíblia que está aberta, que é a Revista Atualizada, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, uma pausa. Eu fico até emocionada quando eu leio esse versículo, porque eu não sei se você pode dizer isso, mas eu posso dizer isso com propriedade. Quantas vezes a minha vida, ou alguma área da minha vida, estava numa escuridão. Eu não sabia o que decidir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como resolver. E quando eu pegava a palavra do Senhor para fazer a minha leitura diária, eu geralmente leio corridinho o texto, né? Eu não costumo abrir e pegar um versículo, não julgo quem faça isso, mas eu não costumo fazer assim. Então, geralmente, eu não pegava um versículo da palavra solto, eu ia na minha leitura bíblica contínua. E eu sentava para ler a palavra e o Senhor falava comigo. Para aquele dia, Ele tinha separado aquela porção que era importante para aquele motivo. E naquele lugar em que eu estava de escuro, de tristeza, de desesperança, de falta de fé, o Senhor ia lá e me resgatava. Então, quando eu leio esse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, eu posso testificar com a minha própria vida que quando os meus pés estavam em lugares escuros, a palavra dele foi lâmpada para os meus pés e eu pude enxergar onde eu estava pisando. Eu pude enxergar as pessoas que estavam ao meu lado, eu pude enxergar as decisões que eu estava tomando e ele trouxe luz para os meus caminhos. Ou para eu voltar do caminho para onde eu estava seguindo, ou para eu seguir adiante sem esmorecer e sem ter medo da escuridão. Agora, voltando para a NVI, a partir do versículo 106 fala assim: prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente. São a alegria do meu coração. Dispus do meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Muito bem, meus queridos. Nessa segunda parte do Salmo, né, nesses versículos que nós lemos, do 105 até o 112, o que nós vimos é um salmista muito grato, né? Grato por ter a palavra na vida dele. Ele
Ele diz ao Senhor, né? Versículo 108, aceita, Senhor, o louvor dos meus lábios e me ensina as tuas ordenanças. O grande desejo do salmista é saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. E ele se propõe a obedecer as ordenanças do Senhor, o caminho, apesar da vida dele estar em perigo, como diz o verso 109, apesar das armadilhas que os ímpios levantaram contra ele, como diz no versículo 110. Veja que o salmista ele não era fiel a Deus e fiel à palavra somente no momento da bonança, mas também no momento do sofrimento e da luta. Ele estava ali dependendo do Senhor. E eu acho que para fechar, meus queridos, né, para nós meditarmos e finalizarmos o podcast de hoje, eu acho que eu quero me deter no versículo 111, né, que diz que os testemunhos do Senhor são a herança permanente e que são a alegria do coração do salmista. Eu fico pensando que muitas vezes o que tem de alegria na nossa vida é somente aquilo que nós temos, a presença de Deus. Às vezes as coisas estão bem, família está bem, finanças está bem, saúde está bem, às vezes está tudo bem. E a nossa alegria na presença do Senhor é legal também. Mas existem momentos de luta, momentos de sufoco, momentos de aperto, que a gente só consegue encontrar a sombra na sombra do Onipotente, né? A gente só encontra esconderijo no esconderijo do Altíssimo. E aqui o salmista ele vai dizer isso, né? Os testemunhos do Senhor, ou seja, aquilo que testemunha quem o Senhor é, que testifica quem o Senhor é a única coisa, né? A alegria do meu coração. E para finalizar, queridos, eu queria meditar no último versículo. O salmista vai dizer, eu dispus o meu coração para cumprir os seus decretos até o fim. Dispor o coração, queridos, ou, como diz aqui na revista atualizada, induzo o coração. Está falando de uma dedicação, de algo feito com consciência. Eu dedico o meu coração, eu induzo o meu coração, eu disponho o meu coração a fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque humanamente falando, né, o nosso coração ele quer o quê? Nosso coração ele quer ter razão. Nosso coração ele quer as coisas do nosso jeito. Nosso coração muitas vezes para nos proteger, ele se comporta de maneira egoísta, né? O nosso coração é enganoso. É isso que a Bíblia diz, né? Então, quando o salmista diz, eu dispus o meu coração para fazer as coisas à tua maneira, né? Para cumprir os seus decretos até o fim, ele está afirmando diante do Senhor fidelidade a despeito de qualquer vontade própria. E isso, meus queridos, agora aplicando para as nossas vidas, é a vida do cristão purinha, né? Nós queremos ser como o Senhor, nós queremos ser imitadores, né, do Senhor Jesus, tem a ver com isso. Perdoar quando a vontade não é perdoar, né? Andar mais uma milha com a pessoa quando a vontade não é andar mais uma milha. Permanecer no ministério, no propósito, no chamado, quando você tem vários motivos para desistir, só que nenhum deles é a vontade de Deus. Não foi Deus que disse para você, chegou, deu o fim, acabou o ciclo. Não. O problema são as lutas, as razões são as lutas. Você quer desistir por causa da luta, da perseguição das pessoas, não porque Deus disse que é a hora. E nesses momentos, a gente realmente dedica o nosso coração, induz o nosso coração, a gente faz como o salmista falou, a gente dispõe o nosso coração para fazer a vontade de Deus até o fim. E eu quero te incentivar, se você está orando por alguma coisa, por alguém, por algum motivo de oração e até agora não recebeu uma resposta, eis aqui uma resposta para você. Não pare de orar. Disponha o seu coração de ir até o fim. Se você tem enfrentado alguma situação, se você está no lugar que Deus quer que você esteja, com a pessoa que Deus quer que você esteja, e você tem passado por lutas, as lutas não significam necessariamente que você está fora do lugar. Leia a palavra de Deus. Vários homens de Deus passaram por situações difíceis, mesmo quando estavam no momento e no lugar que deveriam estar. Mas, em todas essas coisas, se o Senhor for glorificado por causa do teu posicionamento firme, como o salmista está falando de ser fiel até o fim, você vai ser muito abençoado e as pessoas que estiverem ao seu redor serão abençoadas também. Quando você desiste de algo que Deus não mandou você desistir, não só você deixa de ser abençoado, mas as pessoas que estão ao seu redor também. Porque muitas vezes o que Deus está fazendo na sua vida não é apenas a seu respeito, mas a respeito das pessoas que estão ao seu redor também.
Quando Deus faz algo na minha vida, Ele abençoa meu esposo, Ele abençoa minhas filhas, Ele abençoa os irmãos que estão mais perto de mim, e assim sucessivamente. E se eu endureço meu coração e eu resolvo não deixar fluir a vontade dEle através da minha vida, é prejudicado meu marido, minhas filhas e até quem está perto de mim. Você entende o que eu estou falando? Nós estamos ali, próximo de pessoas que Deus quer abençoar através das nossas vidas. Então, dispõe o seu coração a ser fiel. Como o salmista disse, apesar, e eu quero fazer essa observação, apesar das armadilhas do versículo 109, né? Apesar do perigo de vida do versículo 109, do 110, na verdade, né? Ele não deixou-se abater o seu coração, ele não voltou atrás da sua palavra, mas ele continuou firme na vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe muito você. Eu espero você, se o bom Deus permitir, para mais um episódio da palavra. E olha que o Salmo 119 é grande, mas eu estou amando nós meditarmos assim aos poucos, sem pressa, lendo a palavra, compreendendo e aplicando para as nossas vidas. Deus te abençoe e até amanhã, se o bom Deus permitir. Até lá.